Tema de hoje: a igreja em Éfeso, o perigo de se fazer tudo no automático. Esse texto, escrito endereçado para igrejas que sofriam uma forte perseguição no final do primeiro século, mais ou menos anos 95 da nossa era. João, não sabemos se o apóstolo João ou se um profeta em Éfeso chamado João, eu vou trabalhar como sendo João apóstolo, escreveu esse texto através de uma visitação que ele teve do próprio Jesus, que diz para ele: o que eu estou lhe falando, escreve às 7 igrejas aqui na Ásia. Ásia, entenda-se Ásia Menor, costa oeste ali da Turquia. João estava preso na ilha de Patmos e dali poderia avistar esses lugares. E ele escreve para estas igrejas que eram referências, lembrando que cada uma dessas igrejas existia muitas cidades satélites ao redor delas, cidades que se alimentavam destas grandes cidades onde estavam essas igrejas. Portanto, essas cartas são a diversas igrejas daquela região toda. E aqui nós vemos esta carta especificamente para a maior delas, a primeira que carta vai exatamente para a maior delas, a igreja de maior impacto, inclusive estratégico naquele lugar, porque o Império Romano, quando dividiu aquela região em suas províncias, essa região da Ásia Menor, Éfeso, acabava sendo quase como a capital daquele lugar. Eu quero ler então o texto, fazendo pequenas explicações e pausas no meio do texto para você compreendê-lo melhor. Ele começa se dirigindo ao anjo da igreja, lembrando a você que aqui é uma questão de tradução, a palavra anjo e mensageiro é a mesma palavra, portanto é uma orientação para aquele que ministrava a palavra para a igreja, ao pastor da igreja em Éfeso, aqui no caso ao anjo da igreja em Éfeso. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1 em diante, o texto diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas são palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Essa explicação você já tem no último versículo do capítulo 1. Os 7 candelabros, ou seja, lumieiros, né? Castiçais, são símbolos das igrejas, porque essa é a função da igreja, iluminar. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Então, aqui as igrejas dizem então que Jesus ele anda no meio da sua igreja. E ele tem as 7 estrelas na sua mão direita, e o texto, no último versículo do capítulo 1, explica que essas estrelas são esses mensageiros destas igrejas. Deus cuida daqueles que estão cuidando da sua igreja. E aqui o versículo 2 em diante eu leio direto dizendo assim: conheço as suas obras. Note quantos elogios. O seu trabalho árduo, a sua perseverança. E eu sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, uma seita que surgiu na época, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Palavra do Senhor. Essa carta foi escrita aproximadamente em 95 da nossa era cristã.
No ano de 52, vamos voltar no tempo. Ano de 52, Saulo de Tarso, Paulo, estava ministrando em Corinto, quando ele sai de Corinto, juntamente com Priscila e Áquila, que eram auxiliares ali de Paulo também na pregação do Evangelho, e eles vão se mudar para Éfeso, por ser Éfeso, inclusive, uma cidade muito estratégica. Paulo aporta em Éfeso, vai até a cidade, tem um tempo ali na cidade e logo é convidado para ministrar na sinagoga da cidade. Saulo era um homem muito conhecido já. Era um homem que havia sido formado aos pés de um grande mestre judaico, o melhor mestre da época que havia, que era Gamaliel. Saulo possivelmente seria no futuro um substituto deste homem. A história de Saulo você conhece, ele se converteu, teve uma experiência com o Senhor, e agora por todos esses lugares ele saía mostrando que o Messias que tantos judeus esperavam, ele é o Cristo, ele é Jesus, Jesus é esse Cristo, Messias. E então Paulo vai até essa sinagoga e prega na sinagoga da cidade, e o povo fica fascinado com as pregações de Paulo. Querendo ouvi-lo mais, ao longo da semana, certamente outros encontros com ele. Paulo talvez andava ali pelo Ágora, que todas as cidades têm, um ponto onde há um encontro do povo da cidade para comércio, conversas e tantas outras coisas. E lá estava Saulo ministrando entre eles várias vezes. Eles gostariam que Saulo ficasse mais tempo, mas Saulo disse, se Deus permitir, eu volto até vocês. Deixou lá Áquila e Priscila, segue viagem, volta para Antioquia, lá na Síria. A igreja base que enviou Paulo para estes lugares. Paulo permanece um tempo em Antioquia, narra para aquela igreja, já que ele já deveria estar 2 ou 3 anos fora daquela igreja, apenas viajando e pregando em diversos lugares. Então ele fala com a igreja, prega com a igreja, reconecta com todos aqueles irmãos. Ele vai até Jerusalém para ver a igreja em Jerusalém também. E finalmente ele decide fazer uma outra viagem que chamamos a terceira viagem missionária de Paulo. Nessa viagem, Paulo vai pelo interior ali do que hoje chamamos de Turquia. E ao invés de ir pelo mar, ele vai até um pedaço apenas, até Tarso. Depois de Tarso, ele segue para as regiões chamadas mais altas. Isso está em Atos capítulo 19, já que Lucas é muito sucinto, o autor de Atos, ele fala assim, e Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, lá em Atos 19:1, chegou até Éfeso. Parece que é um pulinho, não é? Quando a gente ouve. Queridos, são 1.200 quilômetros que ele andou. Para você ter uma ideia, daqui a Brasília são 1.000 quilômetros. Isso a pé daria alguma coisa em torno de 2 meses. Só que Paulo vai parando nestas igrejas, em diversas cidades. Para passar de Tarso, para chegar nesta região central ali da Turquia, tem montanhas altíssimas, algumas com picos de 2 a 3 mil metros de altura. Por isso ele passou por um lugar, qualquer dia você dá uma olhadinha na internet, eu tenho aqui algumas figuras desse lugar, chamado os Portões da Cilícia. O lugar é lindo, maravilhoso, e no meio daquelas montanhas existe quase como um cânion ali por onde eles passam. Por exemplo, essas figuras mais altas, que são modernas, elas não são de vista aérea, tá? Ou seja, quem tirou essa foto está no alto da montanha tirando a foto, só para vocês terem uma ideia do tamanho que é isto. E as estradas na época eram como esta figura que está aqui ao meio. Muito bem, Saulo atravessa esses lugares e passa por algumas cidades, dentre elas Derbe. Derbe foi a cidade que acolheu Paulo quando ele foi apedrejado, contamos isso aqui no domingo passado. Quando ele foi apedrejado, Paulo precisou de um tempo para se recuperar daqueles ferimentos todos pelo qual ele passou, e então Paulo é acolhido nessa cidade. Depois ele vai para Listra, exatamente a cidade onde ele foi apedrejado. Lá tinha igreja já, muitos discípulos de Jesus, muita gente que havia se convertido, e Paulo passa ali um tempo com eles. Depois ele vai para Derbe. Derbe é uma outra cidade, Derbe, Listra, Icônio, me perdoem.
Ele vai até Icônio, e nessa cidade também tem um tempo com os irmãos. Depois ele vai até, se não me engano, dá uns 100 ou 200 quilômetros até Antioquia da Psídia, outro lugar que ele esteve ministrando, que ele levantou muitos discípulos lá. Segue viagem até chegar lá na costa da Ásia Menor, onde chega em Éfeso. Em Éfeso, Paulo, ao chegar lá, descobriu um grupo de discípulos que seguiam João Batista no passado. João Batista foi aquele que precedeu a Jesus e que foi morto por Herodes. Paulo encontrou 12 deles e começou a ensiná-los, dizendo, João Batista falava que ele era a voz do deserto, que preparava o caminho para o Senhor. E ele apontou Jesus como o Cordeiro de Deus, e depois de pregar Jesus como o Messias que João Batista pré-anunciava, aqueles homens se converteram, foram cheios do Espírito Santo, tiveram experiência de profecia, de línguas e umas experiências fantásticas ali com Deus. Surge então a igreja ali em Éfeso. Paulo, convidado novamente para ensinar nas sinagogas, o povo gostou tanto que por 3 meses Paulo ensinava todos os sábados lá na sinagoga, além de, durante a semana, encontros com discípulos e pessoas que iam se convertendo. Alguns judeus se levantam, claro, com inveja, com ciúmes. Afinal de contas, esse homem novo chegou aqui e tem uma multidão toda agora atrás dele. Depois de começarem a perseguir a Paulo, então Paulo fez algo. Ele aluga um lugar numa escola chamada Escola de Tirano. Procurando na história, você vai encontrar que a Escola de Tirano era uma escola de medicina que havia lá em Éfeso. Éfeso era uma cidade muito grande. E Paulo lá estava ministrando nesse lugar. E coisas extraordinárias aconteceram. Porque Paulo ministrando todos os dias naquele lugar, a Bíblia narra o seguinte, que Deus, através das mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Note, extraordinários. Haviam milagres que já eram ordinários, era normal acontecer, mas alguns eram assim, fantásticos, extraordinários. Dentre eles, por exemplo, conta-se que porque Paulo pregava todos os dias e alguns doentes não tinham condição de ser levados até ele, então algumas pessoas chegavam ao ponto de levar peças de roupa do próprio Paulo, que ao chegar na pessoa, a pessoa era curada. Inclusive pessoas possessas por demônios, chegavam-se com uma roupa de Paulo e o demônio saía. Então aquilo se espalhou em toda aquela região, sabendo que Éfeso era uma cidade de forte comércio e forte passagens de pessoas para aquele lugar, o evangelho começou a se expandir para muitas cidades ao redor. Dentre elas, algumas cidades que Paulo nunca esteve, como por exemplo Colossos. Foi Epáfras, um homem que se converteu com Paulo e aprendeu ali aos pés de Paulo, porque ele ficou depois 2 anos ali. Ao todo em Éfeso ele ficou 3 anos ou 3 anos e meio. Ele ficou naquele lugar. E então, esse Epáfras foi para Colossos, evangeliza lá no lugar, e lá temos pessoas que começam a se converter. Surge a igreja em Colossos, surge a igreja em Hierápolis, surge a igreja em Laodiceia, e todos esses lugares começam a ser contagiados com o evangelho, através agora de pessoas que eram discípulos que tinham aprendido com Paulo. Paulo continua pregando naquela cidade. Agora deixa-me te contar um pouquinho sobre Éfeso. Éfeso era uma cidade muito mística. Aliás, uma cidade muito rica. E alguns se apegaram muito ao misticismo. Quando eu me refiro ao misticismo, estou me referindo à feitiçaria. Havia em Éfeso a escola de magia. E magia aqui, entenda-se, não é essa mágica de mágicos de entretenimento. Eu me refiro à feitiçaria. Inclusive haviam livros de feitiçaria que têm suas mandingas, que têm suas mágicas e tudo mais, e que eram livros muitíssimo caros. Paulo pregando e aquelas pessoas vendo o poder do nome de Jesus sobre os demônios, como por exemplo uma ocasião em que uma pessoa estava possessa por demônios e as pessoas procuraram os líderes da sinagoga, e lá foram 7 filhos de um judeu chamado Seva, que eles eram exorcistas. E foram lá para expelir aqueles demônios e não conseguiram. E então eles pronunciaram, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai desse homem. E aí o demônio responde assim, Jesus eu conheço. Paulo, eu bem sei quem é, mas
E vocês? Quem são? E diz que aquele demônio, aquela pessoa possessa por demônio, tinha tal força que deu um coro nos 7, que saíram com roupa até rasgada do lugar. Agora, eu queria chamar a atenção de você de um detalhe. Note essa frase: Paulo, eu bem sei quem é. Isso significa que a nossa vida é conhecida no mundo espiritual. E Paulo levava uma vida tal que a própria vida dele amedrontava esses demônios, porque sabiam que ele era uma pessoa que andava com Jesus. Isso se espalhou, essa notícia, em toda a cidade. Pessoas que praticavam artes mágicas, ou seja, feitiçarias, essas pessoas começaram a se converter e levaram seus livros para serem queimados em praça pública. E quando eu falo desses livros, eram livros caríssimos, que nos nossos dias seria algo em torno de 200, 300 ou até 500 mil reais nos nossos dias, equivaleria a cada um deles. As pessoas levavam em praça pública e queimavam aquelas coisas, porque estavam abandonando esta vida e se convertendo ao Evangelho, ao único e verdadeiro Deus. Não bastasse isso, a cidade de Éfeso também recebia grandes caravanas e romarias para culto à chamada Ártemis. Ártemis é o nome grego dessa deusa, mas ela é chamada pelos romanos de Diana. Para você ter uma ideia como era o impacto desta religião de Ártemis e Diana, havia um templo dedicado a ela, que fazia parte daquilo que você já ouviu falar de Homero. Homero, um escritor grego, estamos na época aí que fala muito da Odisseia e tudo mais. Homero escreveu sobre as 7 maravilhas do mundo antigo. Você deve se lembrar de algumas delas, não é? Aquela grande estátua de Rhodes, você vê Helicarnasso, as 7 maravilhas, né, da época antiga, o farol de Alexandria e tantos outros lugares. Um deles, o único que está em pé até hoje, a pirâmide ali do Egito, a pirâmide de Gizé. E esse lugar, chamado Templo da Deusa Diana, era uma dessas maravilhas do mundo na época. Dá para você imaginar a suntuosidade disso? Se você já viu alguma figura de Atenas e das ruínas de Atenas, você deve se lembrar que lá no topo do monte tem algo chamado Paternon. E esse fantástico templo, né, desenhado ali como Paternon, o templo da deusa Diana chegava a ser 2 ou 3 vezes maior do que o Paternon. Então, aquilo movimentava muito o turismo na cidade, trazia dinheiro para a cidade. E, obviamente, tinha os aproveitadores da religião. Como vocês sabem, existem algumas pessoas que elas se aproveitam da fé do povo para ganhar dinheiro. Dentre eles, alguns ourives, faziam pequenas estatuetas de prata que as pessoas compravam por alto custo e levavam como uma espécie de proteção para suas plantações ou fertilidade, porque é esse o desenho que se fazia sobre os poderes dessa deusa Diana. Acontece que esse povo, passando por Éfeso, ouvia Paulo pregar e se convertia. E na pregação do Evangelho, há um único Deus apenas. Você não precisa servir a outros deuses. Deuses feitos por mãos humanas têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Diz no livro de Salmos isso. O povo se convertendo, então, parou de fazer as romarias. O povo se convertendo, pararam de comprar. E aí se mexeu naquela parte mais sensível do ser humano, chamada bolso. Esses homens, então, percebendo que os seus negócios estavam indo por água abaixo, fizeram um motim. Incitaram o povo dizendo: olha, estão acabando as pregações desse Paulo, está acabando com a fama da nossa cidade e a nossa grande deusa Diana. Muita gente está perdendo o emprego por causa dele. E começaram a movimentar isso, e a movimentação foi tão grande que o povo correu para o teatro da cidade e começaram a gritar: grande é a deusa Diana dos Efésios. E conforme gritavam isso,
Isso ecoou pela cidade inteira. Eu tenho algumas figuras aqui das ruínas deste lugar. Este teatro, por exemplo, se você está lá embaixo dele falando, e se outra pessoa estiver na última fileira, lá em cima, ela consegue te ouvir perfeitamente, tal é a acústica desse lugar. Agora você imagina muitas pessoas aqui, 2.000 pessoas, por exemplo, gritando: grande é a deusa Diana dos Efésios. O lugar cabia 25.000 pessoas. Então esses ourives mobilizaram um grupo de pessoas para gritar e ficaram gritando, diz o texto bíblico, por 2 horas ficavam gritando. Aí o que acontece? O povo da cidade ouvia, porque de longe dava para ouvir aquele grito todo. Então as pessoas afluíram para lá para ver o que estava acontecendo. O texto mesmo da Bíblia Sagrada diz que alguns estavam lá exatamente incitados, outros não sabiam nem por que estava lá, o que está acontecendo, o que está acontecendo, aquela coisa, né? E o povo lá: grande é a deusa Diana dos Efésios. O pessoal: é a deusa Diana, sabia nem o que era, e vamos lá, né? Bando de louco, né? Então estava todo mundo lá gritando, só que a intenção era mobilizar o povo e lincharem a Paulo. Acontece que alguns dirigentes da cidade, que inclusive conheciam a Paulo e já eram discípulos, ficaram sabendo disso e mandaram rapidamente avisar Paulo: não vai até o teatro, não vá até lá. Saulo não vai. Alguns discípulos foram pegos ali, queriam linchar esses também. Acontece que a autoridade maior da cidade foi até esse lugar, pediu a palavra, todo mundo ficou quieto para ouvi-lo. E ele explica para eles uma coisa, porque Roma, que era o império, e essa cidade estava debaixo do império, Roma não permitia esse tipo de coisa. Só Roma poderia julgar. Qualquer problema que tivesse tinha que ter julgamento. O direito romano até hoje é muito falado. E então esse homem fala: vocês são loucos fazer uma coisa dessa? Éfeso tinha privilégios por ser uma cidade que agradava a Roma. Nós vamos perder todos esses privilégios. Então, está desfeita esta assembleia aqui. Se alguém tem alguma coisa contra, nós temos tribunais, vocês vão nos tribunais e apresentem sua queixa, e nós vamos ouvir a defesa dos outros também. Inclusive ele fala: esses homens que vocês estão condenando, interessante isso, diz ali, eles não roubaram nossos templos e nem ofenderam a nossa deusa. É interessante, Paulo não precisava chutar santa, entendeu isso? Paulo não ficou falando mal da outra religião, ele simplesmente pregava a verdade, era isso que ele fazia. Desfeito tudo aquilo, passado um tempo, Paulo sai de Éfeso. A igreja continua em Éfeso. E a igreja em Éfeso passou a ser uma igreja fortemente perseguida. Inicialmente pelos religiosos da deusa Diana. Abrindo um parêntese aqui para vocês. Hoje em dia você mal consegue saber exatamente onde era esse tal templo, já que foi uma grande maravilha do mundo, tal a ruína que existe no local. O culto à deusa Diana nem existe mais. E o evangelho, você está aqui hoje. Graças ao Evangelho de Jesus, a palavra do Senhor prevaleceu o tempo todo. Paulo pregava e deixou discípulos, agora os discípulos pregavam e a igreja continuou a crescer. A igreja se espalhou em toda aquela região e Paulo foi visitar então igrejas em outras regiões. Tempos depois, Timóteo, discípulo de Paulo, assume esta igreja. Mas anos depois, uma grande perseguição surge, de outra maneira, agora por Roma. Essa foi pior. O que acontece agora, vamos passar 40 anos mais tarde. Paulo já havia sido morto por César Nero, que matou tanto Pedro quanto Paulo, mais ou menos entre 62 e 64, por ali. De 67 a 70, houve uma grande revolta na Judéia e os romanos invadiram lá, destruíram o templo de Jerusalém e passaram a perseguir tudo que lembrava judaísmo. Para os romanos, judeu e cristão era a mesma coisa, uma forte perseguição vinha. A igreja nesse período já estava mais forte do que o próprio judaísmo. João, apóstolo, era o mais novo dos 12 apóstolos de Jesus.
João foi aquele que, na verdade, é provável que ele era o homem que estava junto com André, irmão de Simão Pedro, quando eles ouviam João Batista pregar, e João Batista, vendo Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que aconteceu? Que 2 dos discípulos de João Batista, sendo ele, um deles André, seguiram Jesus, passaram a tarde com Jesus. E André, quando encontra Pedro, a primeira frase dele é: encontramos o Messias. Quem estava com ele provavelmente era João. João era irmão de Tiago, que foi sócio de Pedro. Este João cresceu, e sendo ele o mais novo dos apóstolos, ele era quase que o queridinho de Jesus. Era aquele que, quando sentava à mesa, ele sentava ao lado de Jesus o tempo todo. João foi o único dos apóstolos que ficou diante da cruz quando Jesus foi crucificado. Todos os outros fugiram. Lá estavam as mulheres e João. Jesus fala com João dizendo: eis aí a sua mãe, mãe, eis aí o seu filho. Em outras palavras, João, cuida da minha mãe. A tradição nos fala que João leva Maria para a cidade de Éfeso. Tanto que até hoje, na cidade lá de Éfeso, existem as ruínas em um lugar chamado a Casa de Maria, onde Maria viveu com João até o dia de sua morte. João, assumindo a igreja nesse período, o Império Romano já estava debaixo de outro domínio agora. Nero já havia passado, já havia vindo outros imperadores. Nós estamos falando 40 anos depois. Depois que passa Vespasiano, Tito, tudo mais, chega um homem chamado Domiciano. Havia naquele tempo um culto ao imperador, estabelecido lá por Nero. E nesse culto ao imperador, esse culto era feito aos imperadores que morreram. Então você venerava os imperadores como sendo reis, como sendo deuses, mas eles eram venerados depois da morte. Domiciano, imperador, vigente na época, estabeleceu uma lei que agora iriam adorar o imperador vivo, ou seja, ele. E ele queria ser adorado como um deus. Quando você chega em Éfeso, por exemplo, aqui nós temos a vista da chamada Biblioteca de Celso. Há uma rua que passa em frente a essa biblioteca, ela desce assim, uma grande ladeira, e ao lado dela há vários suportes, que eram os suportes onde ficavam as estátuas dos imperadores, principalmente a de Domiciano. Todo mundo que passasse em frente a de Domiciano tinha que se dobrar, adorá-lo, e era vendido inclusive estátuas dele para que as pessoas estivessem dentro de casa e o adorassem como se fosse um deus. Como você sabe, quem serve o Senhor não serve outros deuses. Não serve deuses feitos por mãos humanas, nem tampouco humanos se declarando deuses. Portanto, você já viu isso na história, como por exemplo Daniel, que foi obrigado a se dobrar, ou proibido de orar ao Deus verdadeiro, obrigado a se dobrar diante de uma estátua, rejeitando, foi jogado na cova dos leões, mas Deus o preservou. Você tem a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que também se recusaram a se dobrar diante das coisas do rei, da estátua do rei, de adorar outros deuses, e foram lançados na fornalha de fogo. Deus o preservou. Muitas pessoas foram perseguidas nesse período, e certamente João também. Por não aceitar, João foi preso numa ilha, num presídio de uma ilha isolada chamada Patmos. Quando ele está nesse lugar, recebe essa visitação sobrenatural de Jesus, que fala para ele: o que eu vou te contar você escreve. E era, na verdade, o livro de Apocalipse não está falando sobre o fim do mundo. O livro de Apocalipse era uma mensagem às igrejas que estavam sendo perseguidas, ensinando-as como enfrentar a perseguição do império naquele tempo. Na introdução deste livro, que começa a partir do capítulo 4, no capítulo 2 e 3, nós temos 7 cartas enviadas para 7 igrejas diferentes, dentre elas, essa carta à igreja de Éfeso. É aqui que nós começamos a compreender um pouquinho melhor. Uma igreja perseguida, e quando Jesus vai falar com essa igreja, ele não fala da perseguição, ele não fala dos problemas, ao contrário, ele começa elogiando essa igreja pelas coisas que eles vinham passando e a maneira como eles vinham enfrentando tudo isso.
Eu vejo, por exemplo, aqui com vocês algumas coisas que eu selecionei, que eu vi nesse texto e que mostra como que Jesus via essa igreja. A primeira coisa que ele fala é que ele via o trabalho árduo deles. E essa palavra usada na língua grega transmite a ideia de um trabalho tão pesado que te leva ao cansaço. Guarda isso. Eles trabalharam tanto que levou ao cansaço. E esse cansaço provocou algo. Guarda isso. Embora seja a primeira, eu vou trazê-la para lá no final, na última dessa lista aqui. Eles perseveraram. Eles não abandonaram a fé diante das pressões. Era uma igreja perseguida, mas que interessante, continuou crescendo mesmo debaixo de perseguição. Eu costumo dizer o seguinte, que a igreja de Jesus, se você persegue ela, se você tenta proibir, aí é que ela cresce mais. Cristão verdadeiro que serve o Senhor e que não abandona Jesus por nada, meu irmão, é igual claro em neve, quanto mais você bate, mais cresce. A igreja é assim. Esta igreja, ela vivia numa vida de santidade, no sentido de centralidade da palavra de Deus. Eles tinham um bom discernimento doutrinário. Veja bem, quem pregou lá? Paulo pregou lá. Paulo ministrou para eles por quase 3 anos. Priscila e Áquila, discípulos de Paulo. Timóteo, discípulo de Paulo. João, discípulo de Jesus. E discípulos de João também ministraram naquela igreja. Então era uma igreja muito forte na palavra de Deus. E por causa disso, eles colocaram à prova falsos apóstolos. Paulo, por exemplo, quando passa a última vez perto de Éfeso, ele aporta em Mileto, e de Mileto ele manda chamar os presbíteros, os líderes da igreja de Éfeso, para falar com ele. Ele não ia subir até Éfeso, pediu que eles fossem até lá. Passaram um tempo com Paulo, e em Atos 20 está registrada essa conversa. Paulo diz assim para eles, depois da minha partida, olha o que Paulo diz, vão surgir lobos no meio de vocês, pessoas querendo arrebanhar os discípulos para si. Ou seja, esse texto quando fala aqui, eu queria ver exatamente a palavra que é usada aqui no versículo, final do versículo 2, diz assim, que vocês puseram à prova aqueles que dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Ou seja, a Bíblia está dizendo claramente, esse pessoal era malandro. Era isso que eles eram. Gente que se aproveitando da religião para pegar o dinheiro do povo, por exemplo. Gente se aproveitando da religião para ganhar fama e poder sobre o povo. Paulo fala de pessoas que eles eram como lobos. Lobos comem ovelhas. O rebanho de Deus. Pessoas que estariam dominando as pessoas, manipulando a mente das pessoas, para que as pessoas os servissem. Paulo alertou, isso vai acontecer. A igreja então, sabendo disso, resistiu a tudo isso. E isso era o trabalho que levava ao cansaço que eu citei aqui agora há pouco. Cansava, porque o tempo todo apareciam falsos profetas, o tempo todo apareciam falsos apóstolos, e eles tinham que corrigir a igreja o tempo todo. Mas eles conheciam as escrituras para identificar estes erros. Eles foram fiéis, constantes, não desfaleceram. Rejeitaram doutrinas falsas, uma doutrina que nós não temos mais no nosso tempo, uma doutrina dos nicolaítas. Não existe uma explicação sobre o que esses nicolaítas pregavam ou falavam. Eu tenho apenas algumas referências de alguns dos pais da igreja, como Clemente, Irineu de Lyon e alguns outros, que citam essas doutrinas como sendo ensinos que pervertiam os caminhos da igreja. Agora, essa igreja estava ali firme em Deus, rejeitando tudo isso, trabalhando árduo, fortalecendo os irmãos, debaixo de perseguição. Tudo parece estar certo, ao ponto de que se nós fôssemos julgar essa igreja, nós daríamos a ela nota 10. Que igreja? Essa igreja de Éfeso. Mas, tem um mas aqui. O texto aparece um porém. Jesus vê aquilo que ninguém mais vê. Jesus falou, você abandonou o primeiro amor.
É interessante que o texto ele não diz que você perdeu o amor. Ele disse, você abandonou o amor. Tem responsabilidade aí. Não foi acidente. Foi um processo, pouco a pouco. Muito provável, pelo árduo trabalho, pela rotina, a preocupação com a doutrina, a batalha com falsos mestres. Muito tempo na obra de Deus, pouco tempo com o Deus da obra. É isso que Jesus está corrigindo. A rotina pode acabar com muitos relacionamentos. Isso acontece nos relacionamentos pessoais também. Quando nós não percebemos que as coisas vão minando pouco a pouco. Eu li nessa semana um livro de um irmão muito querido, Charles Swindoll, em que ele narrou a seguinte história, eu vou narrá-la rapidinho aqui com vocês. Ele diz assim, quando eu era criança, meu avô me levava numa cabana e ele chegou assim para mim, que eu só ia lá no verão com ele, e ele falou, venha ver comigo o que é erosão. E foram num lugar muito próximo ali da cabana, que tinha um rio lá embaixo, um barranco, e aquele avô pegou e colocou uma estaca assim no chão e mediram quanto tinha daquela estaca até a beira do barranco. Ele falou, no ano que vem, quando você voltar, você vai medir de novo. No ano seguinte, quando ele voltou, ele mesmo, ainda criança, queria ir lá ver o negócio, a estaca estava lá, mediu e o barranco já tinha cedido, só naquele ano, tinha cedido em torno de 60 centímetros. Depois ele percebeu que isso aumentava. Pouco a pouco, se você estivesse lá todos os dias, você não perceberia. Mas ao longo do tempo, vai desmoronando aos poucos. Assim são relacionamentos. Quando a gente não conserta as coisas, quando a gente não pede perdão, quando não conversa, quando não senta para se acertar e ajustar os ponteiros, e aqui eu estou falando de relacionamentos pessoais, estou falando com vocês, casados, com amigos, com relacionamentos. Se a gente vai deixando pedrinhas no nosso relacionamento, daqui a pouco tem um muro entre a gente, e a gente não consegue mais nem olhar um para a cara do outro. As coisas vão cedendo, a erosão começa a acontecer. É isso que estava acontecendo naquela igreja. Era uma igreja firme, trabalhando o tempo todo, mas a falta de tempo com Deus, porque a obra exigia muito deles, estava fazendo com que eles perdessem o seu primeiro amor. O que seria esse primeiro amor? Nós temos várias explicações, mas eu acho que todas elas são válidas juntas. A primeira delas é que aquele povo estava perdendo o seu primeiro amor com o próprio Senhor. Porque nos tempos em que Paulo estava pregando lá nessa cidade, 40 anos antes, esse povo fazia de tudo para estar no Evangelho. Atravessavam muitas vezes longas caminhadas só para ouvir este homem pregar. A Bíblia diz mesmo que vinham pessoas de todas as partes para ouvi-lo. Então as pessoas atravessavam e não eram caminhadas muito fáceis. Aquela região é uma região montanhosa. O povo ia, e é interessante, eu vou te mostrar isso já agora para você. Vamos trazer para nós aqui. Aquele povo, Jesus está dizendo para eles, no tempo lá no passado, eu me lembro, como diz lá no profeta Jeremias, eu me lembro quando você, e lembrando das coisas do passado, ou seja, do tempo em que você atravessava a cidade só para ouvir a palavra de Deus e tudo mais, e agora eu estou falando com você. Porque alguns de vocês talvez estejam falando assim, meu Deus do céu, nem vou mais nessa igreja, porque a gente vai estacionar o carro, não acha lugar, tem que estacionar lá longe e vir tudo isso a pé. Para de ser preguiçoso, indivíduo. Que coisa! Você deveria dar graças a Deus que você tem a liberdade de ouvir a palavra de Deus nesse lugar aqui hoje. Você deveria dar graças a Deus pela nossa nação, que temos liberdade do Evangelho e não estamos sofrendo perseguição. Nunca, nenhum de nós aqui passou perseguição. Você pode ter passado bullying, mas perseguição nunca. Bullying nós já passamos. Eu passei bullying, desde a época de escola. Uma vez na escola, que a professora me perguntou algo, eu falei, eu sou crente, professora. Todo mundo, vixe. Bullying. Bullying a gente passa. Mas perseguição não. Ninguém nunca chegou para você, nega Jesus ou morre. Nega Jesus ou vou matar tua família. Nenhum de nós passou isso. No entanto, aquele povo, passando até perigo de vida,
atravessava lugares só para ouvir o evangelho e dava graças a Deus que podiam servir o Senhor de coração. E Jesus está falando, eu lembro desse teu amor, volta lá. Volta àquelas primeiras práticas. É interessante notar isso. Jesus não chega assim e fala, busca uma nova experiência. Não, ele falou, volta às primeiras práticas que você fazia no princípio. Aquelas primeiras experiências na sua conversão. Alguns de vocês devem se lembrar quando você foi batizado. Você se lembra do seu primeiro batismo, da sua primeira ceia? Eu me lembro até hoje, da primeira vez que eu tomei a ceia, aquela experiência com Deus ali no coração. É disso que Jesus está falando. Eu me lembro do seu primeiro amor. Eu queria que você voltasse lá. Você perdeu, você deixou erodir tudo isso. Foi perdendo, aos poucos foi perdendo. Deus, mas eu estou te servindo na igreja. Eu prego, eu canto, eu sirvo, eu sou diácono, eu sou isso, eu sou aquilo. E Ele está falando, não, mas não é obra que eu estou falando, eu quero relacionamento. É isso que Ele está pedindo para nós. Volta àquelas primeiras práticas. Volta a ler a Bíblia como você lia antes. Volta a ter paixão pela palavra de Deus como você tinha antes. Lembro-me quando eu via meu pastor pregando, eu gostava tanto das pregações que eu assistia os 2 cultos que ele pregava a mesma mensagem e eu anotava nos 2, não era só no outro, eu anotava nos 2 cultos, eu anotava e durante a semana revia. E aí, como eu era pobre, era office boy e ajudava em casa, não tinha dinheiro para quase nada. Então, como eu pegava 2 conduções para ir para o trabalho, algumas vezes eu andava o percurso de uma condução só para economizar dinheiro para comprar uma fita cassete. Fita cassete, explicando aqui para os mais novos, era um negocinho que tinha, sabe assim, que a gente punha numa coisa chamada gravador, para a gente ouvir, e quando às vezes ela enroscava, você punha uma caneta dentro e ficava rodando assim para ela voltar. Se você não sabe o que é, pergunta para o tio e para a tia aí do lado que eles explicam depois o que é fita cassete. E para ouvir pregação, e eu ouvia essas pregações e guardava, e eu ouvia várias vezes, guardando tudo aquilo no coração. Meu irmão, volta a cantar como você cantava antes. Volta a cantar de coração para o Senhor. Jesus estava dizendo isso para aquela igreja, volta e pratique essas primeiras obras. É interessante notar que quando a gente perde o amor por Jesus, sabe o que acontece como consequência? A gente também perde o amor pelas pessoas. A Bíblia fala o seguinte, que o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, paciência, perseverança. O que é isso? Fruto uma árvore não come do seu próprio fruto, portanto, o fruto é alguma coisa sempre relativa ao outro, que você doa para o outro. O fruto do seu relacionamento com o Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Jesus, com a pessoa do Senhor, quando você tem um relacionamento com Deus, aquilo produz um fruto na tua vida, que é amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, a perseverança, a paciência. Quando você para de andar com Jesus, quando você fica longe do Senhor, você começa a perder paciência com as pessoas também. Não aguenta mais. Todo mundo está chato e você não percebe que o chato é você. Você pode perceber isso. Então, volta para o Senhor. Porque quem anda com Jesus, ele fala, aprenda de mim, eu sou manso e humilde. E vocês vão encontrar descanso para suas almas. Então, alma cansada, vem já. Anda com Jesus. Teu coração vai ficar diferente. Você vai ter paciência ao lidar com erros de outras pessoas. Você vai ter longanimidade. Longanimidade é suportar as deficiências dos outros por longos períodos e sem murmurar. Mas isso vem pelo seu relacionamento com Deus. Essa igreja, ela estava correta na doutrina. Ela estava lidando com problemas para que o evangelho não se desviasse. Mas eles se desviaram no coração. Perderam o amor por Deus e talvez não se tornou mais uma igreja acolhedora. Nós somos os certos. Sabe aquela ideia que tinha inclusive crentes, eu já participei de igrejas assim, nós vamos para o céu, vocês vão para o inferno. Não, assim, sem amor nenhum pelas pessoas. Quando a gente ama Jesus,
servir a Deus e servir os irmãos não é peso. Você serve com prazer, você serve com alegria, você se doa. O ministério, a missão não é pesada. Jesus então recomenda para você algumas coisas e eu vou ser rápido aqui. Ele fala, lembre-se de onde você caiu. É interessante que antes do arrependimento vem a memória. É o que eu tentei te fazer aqui, fazendo você lembrar da sua conversão, do seu melhor amor. A palavra primeiro também pode ser entendida como melhor. Qual foi a melhor fase da sua vida no seu amor a Jesus? E o texto fala, lembre-se de onde caiu. Onde foi que você caiu? Onde foi que aquilo começou a mudar na sua vida? A pergunta que Jesus te faz hoje é, onde foi que isso começou? Você começou a andar com quem? Você começou a fazer o quê? Ou você deixou de fazer o quê? E o texto fala, se arrepende. Arrependimento não é tristeza, não é chorar. Arrependimento é mudança de atitude, mudança de mente. A palavra ali é metanoia. Mude a sua mente, mude a direção da sua vida e volta a praticar as primeiras obras. É interessante, Jesus não está falando hoje para você, vá buscar uma nova experiência. Eu preciso de uma nova conferência para ir, eu preciso ver uma coisa nova. Não é de novidade que você está precisando voltar àquelas coisas que você praticava naquele momento que foi o seu melhor amor por Ele. Quando é esse tempo da sua vida, a Bíblia está falando, lembra disso, não por nostalgia, mas lembra disso para te provocar a voltar a adorar, a ouvir a palavra, a servir, a ler as Escrituras, a ouvir as mensagens da palavra de Deus de coração aberto. Isso tudo vai atrair o teu coração para Deus. Tirando agora do individual e trazendo para o coletivo, Jesus orienta aquela igreja e diz uma coisa para elas, se você não se arrepender, eu vou tirar o candelabro. Se nós vimos que o candelabro se refere à própria igreja, o que é que Jesus está dizendo? Jesus não está falando de perda de salvação, não é disso que ele está falando. Ele está dizendo que a igreja, se ela se esfriar no seu coração para Deus, ela vai perder a função de ser igreja. Uma igreja pode continuar existindo, mas as pessoas não se parecerem mais como seguidores de Jesus. Que coisa! Tem templo, tem prédio, tem eventos, enche estádios, tem orçamento, tem programação, tem coisas bonitas acontecendo, mas não ilumina mais. É uma advertência para toda e qualquer comunidade cristã, inclusive a nossa. Para nós abrirmos os nossos olhos, que cada um de nós é responsável, porque Jesus disse, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E não se coloca uma luz debaixo da mesa, ao contrário, se coloca no velador e assim ela ilumina a casa inteira. E ele falou, vai brilhar a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu, para que eles vejam as boas ações suas, para que as pessoas, ao receberem você, ao receberem o teu abraço, o teu sorriso, a tua ajuda, a sua própria palavra, o seu incentivo, o seu coração, quando as pessoas verem isso em você, eles levantam as mãos para os céus e falam, Deus existe, Deus existe. Vai olhar para você como um anjo de Deus. Queridos, é possível trabalhar tanto para o Senhor que não temos tempo para estar com o Senhor. Esse é o alerta a todos aqueles que se envolvem na obra de Deus. Só fazer a obra não é o que Jesus quer. O que Ele quer da gente é comunhão. Foca na comunhão com Jesus. E para terminar, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Meu irmão, foca na sua vida com Deus. Saiba que isso é o que de mais importante você pode fazer aqui na terra. Você já ouviu falar isso? Primeiro Deus, portanto, primeiro Deus. Pastor, mas você não sabe o problema que eu estou passando no meu casamento. Meu irmão, problema no casamento passa. Um dia você morre. Vai passar. Mas a nossa vida com Deus é para sempre. Então onde que a gente vai investir a nossa vida?
E olha que eu estou falando uma das coisas mais importantes da nossa vida, que é o nosso casamento, nossos filhos, nossa saúde, nossas finanças. Tudo isso passa. Mas a vida que recebemos de Deus não passa, ela é chamada vida eterna. Nós andaremos para sempre com o Senhor. Portanto, meu irmão, é bom você se acostumar com comunhão com Deus, porque é isso que nós vamos fazer no céu para o resto da nossa vida. Então aqueça teu coração para Deus novamente, meu irmão. Vai viver para Deus, vai andar com o Senhor, vai falar com o Senhor, vai abrir teu coração com Deus. Deixa o Espírito Santo encher teu coração, tua vida, de modo que você comece a brilhar diante dos homens, como Jesus mesmo diz, brilhando boas ações, brilhando boas obras, brilhando atitudes em que as pessoas falam que você venha se parecer com Jesus. Essa é a palavra de Jesus para mim, para você, nessa comunidade aqui hoje. Ao anjo da igreja Carisma, diga, não é isso que Jesus está falando aqui hoje? Pois bem, eu estou transmitindo essa palavra agora para vocês, que nós possamos andar nos caminhos do Senhor, sermos cristãos de verdade, seguir o Senhor todos os dias, amá-lo de todo o coração, frequente as reuniões da igreja, para de ser preguiçoso, ande com Deus todos os dias, sirva ao pobre e ao necessitado, pregue o evangelho o tempo todo, viva o evangelho, que você seja conhecido como um verdadeiro discípulo de Jesus. Palavra do Senhor para nós aqui, em nome de Jesus. Convido você a ficar em pé comigo, por gentileza. E eu termino contando uma coisa aqui para vocês. Curiosamente, a própria história da cidade de Éfeso ilustra muito aquilo que Jesus advertiu. Porque a riqueza dessa cidade tinha a ver com o porto da cidade. Ela não era beira-mar, havia um pequeno rio que ligava o mar até ela. Um lugar pequeno, alguns quilômetros, pequenos quilômetros ali. Mas a terra daquele lugar, as pedras daquele lugar, são de fácil deslocamento. É uma terra pedregosa ali. Com chuvas, ao longo do tempo, foi assoreando o rio. Teve um terremoto perto do ano 500. E aquele terremoto não só destruiu boa parte da cidade, como terminou de assorear completamente o rio, ou seja, o rio não se tornou mais navegável. O comércio saiu da cidade. Começaram a ir para cidades litorâneas. Aqueles que eram mais ricos também se mudaram de lá. A cidade foi abandonada. De Éfeso só tem hoje as ruínas. Há hoje sim, uma grande cidade ali ao redor, mas é outra cidade, é outro nome, é outra história. Virou apenas um sítio arqueológico. Aqui no passado foi uma grande cidade. Isso serve como símbolo para nós. Não vamos permitir que aos poucos comecemos a experimentar erosão na nossa vida espiritual, de modo que a gente venha perder esse veio de comunicação com Deus, no caso. Que Deus nos poupe disso. Se o Espírito de Deus falou com você aqui hoje, minha palavra para você é: se arrependa, pratique, volte às primeiras obras, aqueça teu coração de novo para Deus. Hoje mesmo, antes de dormir, leia as Escrituras. Eu não sou muito de leitura, eu gosto de ouvir. Põe um fone de ouvido, meu querido. Você tem um negócio maravilhoso hoje que é celular. Você nem precisa você nem precisa andar todo um percurso de um ônibus para juntar dinheiro para comprar fita cassete. Você não precisa disso. Você liga lá seu celular, põe um fone de ouvido. Mas se eu ouvir eu durmo. Durma com os anjos. Mas ouça a palavra de Deus. Amanhã cedo ao acordar, faça sua oração. Não precisa ser longas orações, mas aquela oração em que você se conectou com Deus. Faça isso ao longo do seu dia. Fale com teu Deus. Expõe para Ele os seus problemas. Pede para Ele mudar teu coração. Eu tenho certeza que você vai experimentar essa coisa gostosa, que é andar no seu
melhor amor para Deus. Que Deus aqueça o nosso coração. Se renda ao Senhor. Se entregue para o Senhor. Eu não vou fazer aqui um apelo para você vir à frente. Eu faço um apelo para você mudar aí onde você está e tomar a decisão firme. Eu hoje vou voltar para o Senhor porque eu estava longe dos caminhos do Senhor. Volta, meu irmão. Recebe essa palavra de Deus para você. Amém. Me permita orar com vocês. Querido Pai Celestial, eu oro pelos meus irmãos e irmãs que entraram aqui hoje e que a Tua palavra surpreendeu seus corações, mostrando que falharam, que arrefeceram em seu amor. Que o Senhor os ajude nesse processo de voltar ao primeiro amor. Acorda o Teu povo, ó Deus. Desperta o Teu povo para Te servir. Derrama do Teu Espírito Santo sobre esta igreja, sobre esses meus irmãos e sobre todos aqueles que acompanham essa mensagem agora, mesmo aqui ao longe, na internet, em outros países, onde estiverem. Fala aos seus corações, para que se dediquem à oração, à leitura da palavra, à comunhão com o Espírito Santo, e aqueçam seus corações. Leva o Teu povo aos Teus pés, Jesus. É onde nós queremos estar. Recebe a nossa adoração e a nossa oração sincera, pedindo ao Senhor: muda-nos, transforma-nos, coloca-nos no centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém. Ao nosso Deus. Ao nosso Deus. Me permita abençoá-los. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus aqui reunido, e com toda a igreja do Senhor espalhada na face da terra, desde agora e para sempre. Amém, amém. Deus abençoe você. Graça, paz, bênção na tua vida. Eu convido você, antes de sair, a abençoar seu irmão e sua irmã que está perto de você, desejando a ele e para ela uma boa semana. Deus abençoe cada um de vocês. Até domingo que vem. A você que nos acompanhou pela internet, Deus abençoe. Graça, paz, bênção na tua vida. Que o Senhor te abençoe para levar uma vida íntima com o Senhor. Até domingo que vem.